Já vou pedir desculpa, porque os meus vizinhos decidiram que hoje é o dia de fazer barulho pra cara. Se tem uma coisa que tem muito aqui em São Paulo, é doidinho do centro. E todo mundo aqui em São Paulo tem a consciência de entender que você não pode dar moral pra louco. Então, quando um louco vem falar com você, você ignora, entendeu? Você não vai responder esse cara, porque você vai arrumar pra cabeça. Eu tinha meus 16 anos, eu tava indo pra um show de rock, né, um festival de rock. Fui com os meus amigos e a gente foi lá, ouvimos a banda que a gente queria ouvir. E a gente decidiu, no intervalo entre uma banda e outra, ir comer no shopping. Até aí tudo bem, o shopping era lá perto, beleza, vamos lá andando e vamos comer no shopping. A gente foi lá, suave, comemos. Um dos meus amigos teve que abandonar nós por causa de xereca, né? Normal, cotidiano. Beleza, a gente terminou de comer, a gente foi, né, voltar pro show. A gente tava na calçada desse shopping e tinha um hippie lá vendendo umas coisinhas, tipo uns artesanatos, né, de umas pulseiras, essas coisas que hippie vende. A gente passou por ele começou a falar alguma coisa que eu não ouvi e, obviamente, eu ignorei. Mas um dos meus amigos, idiota, pensou que seria uma ótima ideia, respondeu o cara. Ele parou, cumprimentou o cara e o outro menino também cumprimentou esse hippie. E eu fiquei olhando de longe. E esse hippie olhou pra mim e falou, não, vem cá, não sei o que, vem me cumprimentar. E eu já olhando com uma cara de... cara, eu não quero, eu não tô afim, não quero te cumprimentar. Aí eu cheguei, né, estendi minha mão pra um aperto de mão igual ele tinha cumprimentado os meninos. Mas não, esse cara simplesmente me abraçou, o que já me deixou muito e desconfortável. Eu já comecei a pensar em milhões de maneiras de como que eu ia chutar o saco desse merda. Aí ele falou, eu tenho um presentinho pra você, e se abaixou pegando alguma coisa. Nessa hora eu pensei, ou esse cara vai sacar uma arma, ou ele vai sacar a pica. E as duas opções são bem horríveis. Felizmente ele não sacou uma arma, e nem a pica. Ele pegou um arame e um alicate. E começou a mexer nesse arame, com esse alicate, começou a moldar enquanto ele falava de fascismo. Xingando fascismo, mais um monte de outras coisas, beleza. Eu ali quieto no meu canto, só observando, olhando os meninos com uma cara de bunda, né? Tipo, vai tomar no c... Quem que deu ideia nesse cara? Ele tinha feito um anel. Ele colocou o anel no meu dedo, inclusive uma coisa muito esquisita é que o anel coube direitinho no meu dedo anelar. Então, ou esse cara é muito bom, ou esse cara é esquisito. Inclusive, eu tenho foto desse anel. Eu tenho esse anel até hoje guardado, não me pergunte por quê. Ele me entregou, né, esse anel, colocou o anel no meu dedo, e ele começou a gritar. E se eu quiser vender minha b****, por dinheiro? Eu sou uma puta, eu sou uma puta. Quando esse cara começou a gritar isso, tinha um monte de gente na rua, tá, gente? Isso era em plena luz do dia. Quando esse cara começou a gritar isso, eu fiquei em choque, eu só olhei pros meus amigos e eu comecei a andar muito rápido. Muito rápido. Meus amigos vieram atrás. E a gente fugiu pro mais longe possível daquele cara. E depois a gente, né, depois do susto, a gente começou a rir pra caramba e falar, mano, que merda é essa? O que acabou de acontecer aqui? E inclusive depois disso virou a lenda do hippie, que a gente não podia mais passar por aquela rua. E até pessoas que não estavam presentes sabiam dessa história e ninguém passava por aquela calçada. São Paulo, ele não proporciona só os doidinhos do centro, também proporciona os mendigos, né? E eu já tive experiências maravilhosas com mendigos. Teve uma vez que eu e meus amigos novamente estávamos indo pra um show de rock. Nós estávamos andando, um calor de 30 graus lá, beleza. Estávamos andando até que a gente passa debaixo de uma ponte e a gente só olha e vê 2 mendigos no ato. Se é que você me entende. Assim, eles estavam cobertos, obviamente, mas dava pra entender exatamente o que tava acontecendo ali, mano. Foi um pouco traumático. A gente passou assim, né, todo mundo em silêncio, mó climão, a gente, mano... São Paulo, né, mano? Como eu amo esse lugar. E tu acha que essa foi a única vez que aconteceu um negócio desse? É claro que não, meu amigo. São Paulo impressiona todos os dias. Teve uma vez que eu e meus amigos estávamos voltando de um show de rock. Acho que o problema é o show de rock, eu tenho que parar de ir nesse tipo de coisa, porque a gente tava voltando de um show de rock, isso já era provavelmente quase de noite, ou era umas 7 horas, por aí mais ou menos. A gente tava voltando normalmente e tem um beco lá nesse lugar onde a gente tava voltando, que ninguém entra. E nesse fatídico dia, meus amigos tinham, né, bebido aquele goró, né, tava todo mundo miando, menos eu e mais 2 pessoas. Só que os 3 que estavam sóbrios, que não tinham bebido, estavam atrás.
e os 3 que tinham bebido estavam na frente. E esses 3 retardados, enquanto entravam no beco, falaram: vamos por aqui, é mais rápido, cortar caminho. Realmente, você vai cortar caminho por aí, mas será que você não vai cortar a sua vida também? Porque, puta merda, mano, aquele beco era bizonho. Tinha umas histórias muito estranhas daquele beco, então todo mundo já sabia que não podia entrar naquela merda. E outra, é beco. Beco em São Paulo. Por que você quer entrar em um beco, mano? Aí quando eu vi já era tarde demais, já tava os 3 adentrando o beco. Quando eu entro no beco, eu olho pro lado, só vejo um mendigo todo coberto e um movimento muito suspeito, diga-se de passagem, né? Um movimento até um pouquinho exagerado, né? Eu não acredito que precise de tanto movimento. Acho que não precisa de tudo aquilo que ele tava fazendo. Tava fazendo um movimento ali desnecessário. Só comecei a andar muito rápido. E quando os meus amigos bêbados perceberam, eles começaram a rir. E eu fiquei, mano, cala a boca. Você não pode mexer com mendigo, gente. Vocês não sabem do que eles são capazes. Esses caras moram na rua. É óbvio que eles têm muita noção de como matar alguém. A gente saiu em silêncio, andando muito rápido. Felizmente o mendigo não viu a gente. Então, suave, ele continuou o trabalho ali dele e a gente foi embora. Minha amiga, ela era mais nova, né, que eu. Então, assim, eu tinha 17, ela tinha 15. Então, eu tava, pô, mano, eu levei a menina de 15 anos e ela viu um mendigo batendo punho. Mas, são histórias da vida, né? Fazer o quê? Conclusão de tudo, não falem com estranhos na rua, não falem com doidos do centro, não dê atenção. Só não dê atenção pros loucos. Cuidado com os becos e cuidado com as pontes também. Embaixo da ponte, beco, pode ser que tenha algum mendigo fazendo o ato, ou até pior, né? Algum mendigo agressivo, né? Que você pode morrer. Pra você aí que tem vontade de vir morar em São Paulo, recomendação, não venha. Se você não quiser ver esse tipo de cena, é melhor você não vir.